e hoje nós temos aqui o trabalho apresentado, Previsão Epidemiológica para a Organização da Rede Municipal de Assistência contra SARS-CoV-19. A pandemia chegou num momento muito específico para mim. Eu estou no município já há 10 anos, sempre ajudando a organizar a rede de assistência, mais no setor de urgência e emergência. Especificamente no começo desse ano, eu e minha esposa estávamos tentando ter mais uma filha, né, e deu certo. Só que ela teve uma complicação com o HELP e a gente teve que interromper a gestação com 26 para 27 semanas, quase 27 semanas. Então, um momento muito difícil, estava chegando a Covid, e a cidade não sabia o que ia fazer. Fevereiro de 2020, né? E eu sempre dou muito plantão, então era difícil de tentar me organizar para dar certo. Nesses dias eu não dava plantão. Então, como o Freud disse, a gente tenta sublimar as dificuldades para tentar ajudar com alguma coisa nova. E eu usei esse período em que estava lá na UTI com a minha menininha para tentar desenhar o que seria possível fazer no município do interior. Os municípios do interior têm algumas dificuldades, mas tem algumas características específicas do interior que podem ajudar na estruturação do enfrentamento, e foi o que a gente fez. Graças a Deus, as duas coisas deram certo. Tanto a organização da rede, quanto a minha menininha, que agora já fez 2 anos, está boazinha, e tudo de bom e de felicidade para nós. Em relação à Covid-19, o que nós temos é que o trânsito aéreo globalizado teve uma grande repercussão na disseminação de doenças respiratórias. As epidemias hoje podem começar no Sudeste Asiático e em pouco tempo está aqui no Brasil. Podem começar no meio da África e em pouco tempo está na Europa. Então, o trânsito de pessoas, principalmente por via aérea, tem uma repercussão muito grande na rapidez de disseminação. Então, há uma relação entre a intensidade do fluxo aéreo do país e quando esse país entra numa nova pandemia. Não tem como a gente adivinhar onde vai começar uma nova pandemia, mas depois de ela iniciada, nós, pelo dimensionamento da rede de trânsito aéreo, a gente sabe onde provavelmente aquelas doenças vão chegar primeiro. Além disso, o desenvolvimento da malha e trânsito de pessoas dentro do país também vai dar uma ideia de o tempo que a gente vai ter até que essa doença alcance as cidades do interior. Nós tivemos o primeiro caso nos Estados Unidos, por exemplo, em 21 de janeiro de 2020. No Brasil, o primeiro caso já foi mais de um mês depois, em 26 de fevereiro de 2020. E o interior demorou mais para entrar. A minha cidade, por exemplo, teve um primeiro caso dia 21 de março de 2015. Então, nós temos aqui uma janela temporal que auxilia que os municípios do interior se organizem para conseguir enfrentar a pandemia. O tempo, então, conta a favor dos municípios do interior para essa estruturação. Então, para a gente conseguir programar qualitativa e quantitativamente a rede municipal de assistência para SARS-CoV, nós tivemos alguns dados que foram disponibilizados antes da doença chegar. E a gente usou esse período para se organizar. Quais dados foram muito importantes para nós? O tempo transcorrido até a redução do número diário de novos óbitos. Esse era um número essencial para a gente conseguir dimensionar o tamanho do problema. Porque quando a Covid vinha chegando, não sei se vocês se lembram, mas todo dia a gente tinha uma notícia desastrosa na mídia. Nossa, morreram 1.000 pessoas. Depois falam, morreram 2.000 pessoas. Morreram 10.000 pessoas. E sempre parecia que era uma notícia desastrosa. Mas por que isso acontecia? Porque a gente não tinha noção do tamanho do problema da primeira onda. Então é muito difícil organizar a estrutura sanitária de um município sem você saber o tamanho do problema que vai chegar. Então o nosso objetivo foi tentar identificar qual era o tamanho do problema e assim conseguir dimensionar quantos remédios a gente precisava comprar, quantos equipamentos eram precisos comprar, quanto de gel que a gente precisava comprar, quais os profissionais precisavam ser contratados, dimensionar o tamanho do problema. E a gente conseguia fazer isso pela curva de óbitos. Nós tivemos também a quantidade de casos e mortes confirmadas na primeira onda como desenho para estruturar a nossa rede de atenção e assistência. E como que a gente fazia isso? Perdão. E outra coisa importante também era qual era o tipo de assistência que esses pacientes precisavam. Alguns pacientes iam ter tratamento domiciliar, outros iam ficar internados em enfermaria, outros podiam progredir para casos de óbito ou de necessidade de manutenção em UTI por algum tempo. E o tempo médio dessas internações. E, por fim, os equipamentos, insumos, equipe, tudo mais que seria necessário para tratar essas pessoas. Com uma metodologia muito simples, que está acessível para qualquer município, a gente levantou esses dados.
nós fazemos uma busca detalhada semanal. O Google, que todo mundo tem acesso, você pode fazer uma busca por semanal hoje, se vocês quiserem fazer. Vocês vão lá e procuram do dia 1 ao dia 7 de fevereiro de 2020. E nessa busca vocês pesquisam assim, quantos óbitos tiveram na França? Depois, quantos óbitos tem na Alemanha? Quantos óbitos tem na Espanha? Naquele dia. Na semana seguinte, você vai lá do dia 7 ao dia 14 e vê quantos óbitos tinha. Depois, do dia 14 ao dia 21. E a gente fez assim em todo o período até chegar em maio, mais ou menos, que quando a doença chegou no município. E assim a gente conseguia ir escalonando quantos novos casos a gente tinha e conseguia dimensionar o tamanho dessas ondas naqueles países. E a gente fazia isso por meio de órgãos oficiais em coleta pela internet. Por quê? Porque a ciência, em publicações oficiais e revistas científicas, demora muito tempo para conseguir oferecer esses dados. A gente não tinha condição de esperar. Por conta disso, usou os dados da imprensa, mas tentando sempre buscar órgãos vinculados notícias vinculadas a órgãos oficiais de cada um daqueles países. E assim, por fim, a gente usou o tamanho identificado e organizou com os protocolos já feitos por esses países que enfrentaram as doenças primeiro, tentando depois dimensionar isso para o nosso próprio município. Nós vimos que tivemos curvas que duraram entre 4 e 8 semanas em ascensão de casos, e por isso você dobra a curva, conseguia ter uma curva esperada de em torno de 16 semanas para um país como o nosso. Com isso, nós identificamos uma previsão de 6 a 13 óbitos para o nosso município. Com esse número, nós tínhamos uma expectativa de ter entre 60 e 100 internações por Covid, que redundavam em uma quantidade de 500 diárias de internação em enfermaria e 250 diárias de internação em ventilação mecânica. Uma previsão, então, de até 6 pacientes em ventilação mecânica ao mesmo tempo e 18 leitos de isolamento ocupados ao mesmo tempo. E nós criamos isso tudo dentro do município, porque a gente suspeitava que a estrutura do município não poderia ser menor do que a demanda, porque nós temos uma rede regional que nós suspeitávamos que ia ficar esgotada, e que quando a gente precisasse de leito, a gente não poderia contar com os leitos da referência. Por conta disso, a gente tentou fazer tudo que pudesse ser feito lá. E foi o que aconteceu. A rede da nossa região se esgotou antes que nós precisássemos dos leitos. Quando a gente precisava, a gente não conseguia encaminhar pacientes. Nós que nunca tínhamos um ventilador mecânico no município, ficamos com 18 pacientes entubados dentro do município e todos conduzidos ali mesmo. Então, nós propomos ainda, em meados de 2020, a compra de 6 ventiladores, monitores cardíacos, de gasômetros e todos os demais equipamentos. Nós fizemos as contas de tudo. Olha, o técnico de enfermagem vai ver 18 pacientes de 4 em 4 horas. Cada vez que ele vai ver esse paciente, ele joga o álcool gel na mão, antes de ver e depois de ver. Então, eu fazia a conta do volume de álcool gel que a gente precisaria para poder conduzir os 18 pacientes lá. Não é só o grande equipamento, mas as coisas pequenas, porque faltou álcool para comprar no comecinho. Então, a gente mencionou antes do resto para conseguir licitar e comprar. E, graças a Deus, a gente conseguiu e tocou tudo em autossuficiência local. E, graças a essa previsão precoce, as licitações adiantadas e o sucesso na aquisição de todo necessário, nós logramos letalidade local da doença menor do que 1,5%. Em 2020, era a segunda menor dos 66 municípios da nossa microrregião, do Triângulo Mineiro, perdão, e bem abaixo da média regional e estadual e nacional. Aqui nós temos o gráfico dos municípios na região. Santa Vitória é o segundo município aqui, em taxa de letalidade, porque nós fizemos também algumas coisas para ter menos casos na região, mas especificamente em relação à assistência, o que importa é a letalidade. E aqui nós temos um comparativo entre o município de Santa Vitória, o gráfico em azul por baixo, a nossa referência da microrregião, Ituiutaba, e a referência da macro, isso tudo na curva de 2020, na primeira onda. Nós tivemos uma curva bem menor. Algumas pessoas podem achar, não, mas os municípios grandes tiveram mais óbitos. Mas na nossa região, os piores índices de letalidade foram em municípios pequenos. Eu não coloquei o gráfico que ia ficar muito poluído, mas isso não é uma realidade nossa. Também em relação aos menores municípios, a nossa letalidade foi a menor. E é isso. Eu agradeço a todos.